foi a audição? Fala aí. A audição com o Djavan, como Cara, foi? então, não fazia a menor ideia do que era, de como seria. Depois o Bala falou, não, a gente vai tocar umas músicas e tal. Tava quem na hora lá? Na audição? Tava o Calazans, né, o Paulo Calazans, tava o Bala, tava, obviamente, o Djavan e tinham dois... e tava o Vini Rosa. Vini Rosa. Ele contou essa história aqui. É. É. Então, tava o Vini Rosa fazendo, acho que, obviamente, a audição pra guitarra. Aham. E eu. Aí ele começou dizendo, pô, agradecendo de estar ali e dizendo porque a gente tocar algumas coisas para que eu ficasse à vontade e tal. E aí ele falou assim, toca alguma coisa aí, vocês. Aí eu sei lá, tocar o quê? De ombro do Jamil Joanes, né? Jamil Joanes, meu mestre querido, amado. E aí a gente tocou ele instrumental, aí ele já ficou olhando, assim, tinha um samba no meio, olhou o samba, o Calazans já era mais né, invocado, assim, olhava por cima do óculos e tal. Não. E o Bala rindo. E eu ali, cara, eu era tão preparado musicalmente e tão despreparado socialmente, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho, que era quase um Joselito, assim, entendeu? Eu tava meio sem noção da parada. Então, tipo, o nego falou, pô, mas você não ficou nervoso? Eu falei, cara, não deu tempo nem de ficar nervoso, porque eu não sabia muito bem o que era isso, o que ia acontecer. Aí depois a gente tocou isso, aí depois ele puxou uma cifra bem simples, com dois, três acordes. Aí falou, vamos tocar esse groove aqui. Aí começaram a tocar, aí eu fiz um line qualquer, tal, bom, fizemos isso, depois eu vou dizer. E aí ele falou assim, aí tinha um roteiro, assim, num estúdio de ensaio que era na casa dele, um roteiro do show dele. Aí ele pegou assim e falou assim, cara, aí é interessante porque você falou aquela hora, pô, eu conhecia todas as músicas e tal. Uhum. E aí ele falou assim pra mim, cara, desculpa eu te perguntar isso, o que você conhece das minhas músicas? Aí eu falei, poxa, pode responder mesmo, assim? Tipo, ele, pô, claro. Eu falei, cara, eu conheço tudo. Aí ele falou assim, como assim tudo? Eu falei, tudo. Conheço todos os seus discos, conheço todas as suas gravações, conheço todas as pessoas que regravaram suas músicas, conheço as versões X, conheço os programas que você gravou, conheço tudo. Aí ele olhou assim, é? Então escolhe uma pra gente tocar aqui desse roteiro. Aí eu olhei assim, tinha aquele que é um samba, né? Aí eu, pô, é louco. Aquele é do primeiro álbum? Aquele é do Alumbramento. O Tá. primeiro álbum é a Voz e Violão. Voz e Violão, com L do Miro, né? Aí eu falei, cara, mesmo que eu saia daqui sem voltar nunca mais, pelo menos vou ter tocado aquele com o Djavan. Aí pedi pra tocar, a gente tocou, aí ele ficou olhando assim, falou, aí, Bala, olha o samba de Brasília, hein? Samba de Brasília. Tal. Tirou uma onda assim, mas gostando, assim, pô, samba de Brasília. Tal. Samba de Brasília, como que é o samba de Brasília? Samba de Brasília, que hoje, inclusive, se você olhar em todos os lugares aí das coisas de samba, tem músico de Brasília, já virou uma marca e tocando samba, né? O próprio quinteto do Hamilton tinha um jeito de tocar, enfim. E aí, muito responsável também pela banda que acompanhava a Rosa Passos, nessa época, que era o Erivelton Silva, o Jorge Eldo, o Lula Galvão, Marquinho Brito. Tinha um jeito de tocar ali, o Lula, muito peculiar, o Erivelton. Acabou virando Mas Erivelton é de Brasília? O Erivelton é 100% de Brasília. Nossa, mas já tá aqui há muitos anos também, né? Já. O Erivelton veio um pouquinho antes de mim. O Marquinho Brito veio antes, ainda que também é de Brasília. O Lula é carioca, mas teve a criação toda em Brasília. Tinha muita gente do cenário. O Adriano Gifone passou em Brasília. O Jorge Helder. Enfim, vários caras. O Nelson Faria. Vários vieram. O Periquito, o Vitor Santiago, né? Também veio de Brasília para cá. Muitos músicos fizeram essa ponte. Sim. E já estavam inseridos aqui no mercado. O que foi legal para mim quando eu cheguei, porque já tinha esses amigos do meu pai, do meu tio, então já conhecia um pouco a galera do mercado, pelo menos para não chegar num lugar tão estranho, né? Mas o que você falou que ia falar depois da linha? O que aconteceu? Aí eu falei, a gente tocou essa música e tal, ele gostou, aí falou, olha, pô, obrigado por você ter vindo, até pediu para ficar com o Vini um pouquinho sozinho, acho que ele com as coisas mais de voz e violão ali dele, trabalhou um pouco com o Vini. Eu não conhecia pessoalmente, mas eu já tinha escutado ele tocando com o Flávio Venturini em Brasília, já tinha assistido. O Vinícius Rosa, né? Pô, depois a gente veio tocar junto no Sandy Júnior e em várias outras coisas. Enfim,
vários outros projetos. Mas aí, gravou muita coisa que eu produzi, porque era um guitarrista que me chamava muita atenção. Aí ele falou, ó, o Djavan, pô, obrigado por você ter vindo aí, qualquer coisa a gente entra em contato, a minha empresária, a Mara, vai entrar em contato com você, enfim, tal. Ah, legal, pô, obrigado, uma honra. Então, cara, fui pra casa. Aí, porque ele falou que ela ligaria para dizer sim ou não, né? Então, ela ligaria, né? Sim. E eu falei, putz, isso era um sábado. Falei, putz, vou ficar fritando aqui no Rio esse final de semana todo esperando esse negócio. Só que o Bala era casado com ela. Então, quando deu no sábado, um amigo meu, eu tava na casa de um amigo meu, do Pedro Mamed, com o irmão dele, o Rodrigo, querido Rodrigo, que tava comigo na audição. E aí ele falou, cara, vamos sair, vamos fazer o que eu falei, cara, não tem condição de sair, pô. Minha cabeça tá fritando, vou ficar aqui, vou dar um relax, tomar uma água. E aí eu tava sozinho na casa do Pedro, com o telefone lá e tal. E de repente, cara, 10 e pouco da noite, toca o telefone. Era o Bala. Ele, André, é o seguinte, cara, eu também não aguentei aqui, pô, tô te ligando, ela vai te ligar na segunda. Mas eu falei, pô, deixa eu ligar pra ele antes, porque ele já tem a resposta, mas, pô, o moleque deve estar fritando. Aí o Bala me ligou e falou, rolou, cara. Pô, vamos nessa. Segunda-feira, tá hora no escritório lá. Nem volta pra Brasília mais, né? Aí fui lá, fiz todo... Enfim, tive a conversa com a Mara, que também foi super querida. E aí, passaporte, não sei o que, arruma isso, tal, vamos começar a gravar já na data tal, já tinha data. Aí eu fui pra Brasília. Você já tinha terminado a escola nessa época? Tinha acabado de terminar a escola. E aí eu ia aquela velha piada, né? Que todo mundo fala, ia trabalhar com o quê? Ia trabalhar com música e tal. Então, só que eu falei, para eu terminar o segundo grau, foi meio puxado, porque eu tava tocando. Então, foi puxado para mim. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, ela falou, não, primeira coisa, eu sei que você vai ser músico, mas, pô, segundo grau você tem que garantir, né? Senão também. Tal. Aí eu falei, tá, beleza, mas quando eu acabar, me dá 6 meses para eu fazer o vestibular, porque, pô, preciso... Você ia fazer vestibular? Chegou a pensar em fazer vestibular? Eu ia fazer vestibular para música e tudo. Pra música? Pra música e tal. Aí, só que eu acabei no final do ano, o curso de verão era em fevereiro, eu só ia fazer o vestibular do meio do ano, em julho. E aí tudo isso aconteceu antes. Então eu vim fazer o vestibular aqui com o Djavan mesmo. A melhor faculdade do Brasil. Mas, cara, você lembra de algum outro baixista que também fez a audição? Nessa mesma época, que já tinham outros que tinham feito, mas nessa mesma época tinha ido o Alberto Continentino, o Alberto, que eu depois vinha conhecer, que eu já era fã e hoje é um amigaço, um irmão, um cara que me influenciou muito tocando. E aí, juntando com o que você perguntou, fui a Brasília, me organizei e voltei para gravar o disco. Quando eu cheguei para gravar o disco, qual foi a harmonia que apareceu? Aquela da audição. Da audição. Que veio a ser a música Bicho Solto. Qual que é a harmonia mesmo? 3 acordes? Só tinha o começo, que é um dó sustenido alterado e um ré maior. Que é meio um 6/8 rodando ali. Fica... O Bala faz um 12, assim. Né? Aquela coisa meio um jazz shuffle. Aí, quando eu vi aquela harmonia, aí eu olhei pro Bala e ele falou, essa aí. Ele falou, te ajudou lá na audição. E eu lembrei da linha que eu tinha feito na audição. Então, a linha que tá no disco, no Bicho Solto, nessa música... Foi um walking? Tipo um walking bass, que era um walking bass meio estranho, porque não é exatamente um jazz, né, a música. Mas tem essa história ali rondando, sabe? Tem o Calazans que não entrega muito a história. Mas e era um encadeamento, apesar de ser meio óbvio, meio dissonante, assim. E... para montar um bassline, era uma coisa não tão natural, né? Porque um walking bass, ele é uma coisa meio livre, né? Quase um improviso, assim. E eu queria achar uma coisa que fosse um loop. E aí acabou ficando, essa é a linha que está na música. Se você ouvir a linha do Bicho Solto, é a linha que eu fiz na audição. Pô, que legal isso. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.